No Rio de Janeiro de 1819, um amor proibido ousa desafiar tudo. Inácio, filho de um poderoso barão do café, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se apaixonar por Luzia, uma mulher escravizada que cuida de sua família. Em uma sociedade que condena cada passo, ele lutará contra o próprio sangue, as leis do império e os preconceitos mais arraigados para libertá-la. Será que o amor verdadeiro pode derrubar as barreiras mais impensáveis e construir um novo destino? Descubra como Inácio e Luzia arriscaram tudo pela liberdade e por um futuro onde o coração, e não a cor da pele, define a família. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Rio de Janeiro, 1819. No imponente casarão da Fazenda Boa Esperança, um reduto de luxo e poder erguido sobre a riqueza do café, vivia Inácio, de 22 anos, filho caçula do influente barão Teodoro da Fonseca. Diferente de seu pai, um homem de pulso firme e olhar calculista, e de seu irmão mais velho, Vicente, que herdara a mesma rigidez, Inácio possuía um coração generoso e uma sensibilidade rara para a época. A ostentação da vida da alta nobreza não o cegava para a crueza da escravidão que sustentava todo aquele esplendor. Naquela casa grande, Inácio observava com admiração e uma ponta de melancolia. Luzia, uma jovem escrava de 20 anos, cujo nome parecia espelhar a luz que emanava de seus olhos castanhos e de sua inteligência incomum. Luzia era a ama de seus sobrinhos, os 2 filhos pequenos de Vicente. Com uma paciência infinita e um carinho genuíno, ela não apenas os cuidava, mas os educava, ensinando-lhes canções e histórias que os transportavam para um mundo além dos muros da fazenda. Sua presença trazia uma calma e uma alegria que Inácio raramente via em sua própria família. Luzia, com sua postura digna e sua fala mansa, apesar da condição de escrava, cativou Inácio de uma forma que ele jamais imaginou. Ele se pegava buscando pretextos para estar perto dela, perguntando sobre as crianças, oferecendo ajuda com pequenas tarefas ou simplesmente procurando seu olhar nos corredores da mansão. Nesses momentos furtivos, trocavam breves palavras e Inácio percebia a perspicácia de Luzia, a forma como ela observava o mundo e as pessoas, guardando em si uma sabedoria que não se aprendia nos livros. A atração entre eles, porém, era um segredo perigoso, um risco que poderia custar a vida ou a liberdade de Luzia, e a reputação e a herança de Inácio. Um relacionamento entre um fidalgo branco e uma escrava era uma afronta inaceitável à ordem social e moral do império. O barão Teodoro, defensor ferrenho das tradições e da propriedade, jamais permitiria tal desonra. Vicente, por sua vez, via os escravos como meras ferramentas de trabalho, sem qualquer direito ou sentimento. Mas Inácio não conseguia ignorar o que sentia. A ideia de que Luzia passaria o resto de seus dias sob o jugo da escravidão, sujeita aos desejos de seus senhores, era insuportável. Seu coração clamava por justiça e por um futuro ao lado dela. A chama de um amor proibido acendia em seu peito, impulsionando-o a um plano ousado: lutar pela liberdade de Luzia. Ele sabia que seria uma batalha árdua, repleta de perigos e obstáculos intransponíveis, mas o amor que sentia por ela lhe dava a coragem para desafiar tudo e todos. O caminho seria longo, mas Inácio estava determinado a percorrê-lo. Inácio sabia que seu primeiro desafio seria convencer Luzia de que seus sentimentos eram sinceros e que sua promessa de lutar por sua liberdade não era um mero devaneio romântico. Em encontros furtivos no jardim da fazenda, sob a sombra das mangueiras centenárias, ele confessou seu amor e seu desejo de vê-la livre. Luzia, a princípio, mostrou-se incrédula e temerosa. As cicatrizes da escravidão estavam gravadas em sua alma, ensinando-lhe a desconfiar de qualquer promessa de um senhor. Ela sabia que o mundo deles era regido por leis cruéis e que a esperança para um escravo era um luxo perigoso. Com paciência e persistência, Inácio foi desarmando as defesas de Luzia. Ele falava de seus sonhos de um futuro diferente,
de uma vida onde ela seria respeitada e amada por quem realmente era. Compartilhava suas leituras sobre os ideais de liberdade que circulavam timidamente na sociedade da época, mostrando a ela que havia outros que questionavam a injustiça da escravidão. Aos poucos, Luzia começou a acreditar na sinceridade de suas palavras e um fio de esperança nasceu em seu coração. O medo ainda era presente, mas a promessa de um futuro ao lado de Inácio era um farol que a guiava através da escuridão. O comportamento de Inácio, antes discreto e reservado, começou a mudar. Ele questionava abertamente as práticas desumanas da fazenda, defendendo um tratamento mais digno para os escravos. Suas críticas, antes sussurradas, ecoavam agora nos almoços de família, causando o descontentamento de seu pai e a irritação de seu irmão. O barão Teodoro, percebendo a crescente insubordinação do filho, o advertiu severamente, lembrando-o de seu papel na sociedade e da importância de manter a ordem e a tradição. Vicente, por sua vez, via as atitudes de Inácio como uma fraqueza, uma traição aos princípios da família. Inácio sabia que precisava de mais do que palavras para libertar Luzia. Ele começou a buscar informações sobre as leis de alforria, procurando brechas e possibilidades. Descobriu que, embora difícil, a compra da liberdade de um escravo era legalmente possível, dependendo da vontade do senhor e do pagamento de um valor estipulado. Essa se tornou sua principal meta. No entanto, Inácio não possuía fortuna própria. Sua dependência financeira do pai era um obstáculo significativo. Decidido a encontrar uma solução, Inácio começou a vender alguns de seus pertences, objetos de valor que havia herdado de sua mãe. Também procurou aliados discretos, entre os poucos abolicionistas que conhecia no Rio de Janeiro, buscando aconselhamento e apoio financeiro. Cada pequeno passo era arriscado e exigia cautela, pois a descoberta de suas intenções poderia ter consequências terríveis para ele e principalmente para Luzia. A rebeldia de Inácio era silenciosa, mas determinada, impulsionada pela força de um amor que não conhecia barreiras. As discretas movimentações de Inácio para angariar fundos não demoraram a chegar aos ouvidos do barão Teodoro. Um dos feirantes para quem Inácio havia tentado vender uma rara peça de ourivesaria de sua família, temendo a ira do barão e buscando favores, reportou o incidente. A notícia caiu sobre o patriarca da família Fonseca como um raio. Para o barão, a ideia de seu filho, um futuro herdeiro, desfazendo-se de bens familiares para libertar uma escrava, era uma afronta inaceitável, uma desonra que maculava o nome da família e comprometia seu legado. A cena que se seguiu na biblioteca do casarão foi de fúria contida. O barão, com o rosto vermelho e a voz baixa, mas carregada de ameaça, confrontou Inácio. O que pensa que está fazendo, Inácio? Vendendo a herança de sua mãe para libertar uma escrava? É uma insanidade, uma vergonha para nossa família. Inácio, embora amedrontado, manteve-se firme, explicando seus motivos e sua crença na injustiça da escravidão. A discussão escalou rapidamente, culminando na ameaça do barão de deserdá-lo e de tomar medidas drásticas contra Luzia, caso Inácio não abandonasse seus delírios. Vicente, o irmão mais velho, aproveitou a situação para consolidar sua posição como o sucessor natural do barão. Ele sempre nutria um ressentimento velado pela sensibilidade de Inácio, que via como fraqueza. Agora, com a crise exposta, Vicente se apresentou como o pilar da tradição e da moralidade da família. Ele, inclusive, intensificou o assédio a Luzia, submetendo-a a tarefas mais árduas e a humilhações veladas, na tentativa de intimidá-la e afastá-la de Inácio. Seus filhos, antes amados e cuidados por Luzia, passaram a ser usados como peões em seu jogo cruel. Ele espalhava rumores entre os outros escravos sobre a iminente punição que aguardava Luzia, buscando isolá-la e quebrar seu espírito. Apesar da crescente pressão e do perigo iminente, Luzia se manteve resiliente. Sua dignidade inabalável e a esperança que Inácio acendera em seu coração a mantinham forte. Ela continuava a cuidar das crianças com a mesma dedicação, mas seus olhos mostravam uma nova apreensão. Inácio, por sua vez,
sentia a urgência de seu plano. Ameaças de seu pai, o rancor de seu irmão e o sofrimento velado de Luzia o impulsionavam a agir com mais rapidez. Em meio à tensão na fazenda, Inácio encontrou uma nova aliada improvável: a velha Dona Ana, a cozinheira-chefe da casa. Dona Ana, uma mulher livre que havia sido criada na fazenda e nutria um carinho especial por Inácio, percebera o desespero do jovem e a crueldade que se abatia sobre Luzia. Com sabedoria e discrição, ela começou a ajudar Inácio, intermediando recados, fornecendo informações sobre os movimentos do barão e de Vicente e até mesmo escondendo os poucos bens que Inácio conseguia vender fora da fazenda. A luta de Inácio pela liberdade de Luzia ganhava mais um componente: uma rede de apoio secreta que, embora pequena, era fundamental para seu plano. A ajuda de Dona Ana revelou-se um trunfo inesperado. Sua lealdade e conhecimento dos segredos da fazenda eram inestimáveis. Foi ela quem alertou Inácio sobre a visita de um advogado de confiança da família, contratado pelo barão para revisar os testamentos e, mais importante, para redigir um documento que deserdaria Inácio caso ele persistisse em seus desvios. O prazo era curto. O barão planejava assinar o Novo Testamento em menos de um mês. Inácio precisava agir rapidamente, e a única forma de obter o valor da alforria seria através de um empréstimo secreto. Com o auxílio de Dona Ana, Inácio conseguiu contatar um antigo amigo de seu pai, um respeitado comerciante no Rio de Janeiro, conhecido por sua discrição e por sua postura mais liberal em relação à escravidão. Inácio explicou sua situação, a paixão por Luzia e seu desejo de libertá-la, garantindo que honraria a dívida com a parte da herança que ainda lhe cabia. O comerciante, tocado pela sinceridade do jovem e pela coragem de desafiar as convenções, concordou em emprestar o dinheiro, mas exigiu sigilo absoluto. Com o valor em mãos, Inácio elaborou um plano audacioso. Ele pretendia abordar o barão e, na presença de testemunhas, oferecer o dinheiro pela alforria de Luzia. Acredita que, com o valor monetário à vista e a ameaça de um escândalo público, seu pai, apesar da fúria, cederia para preservar a imagem da família. No entanto, o destino interveio de forma inesperada. Vicente, que havia redobrado sua vigilância sobre Inácio e Luzia, descobriu um bilhete trocado entre os dois, onde Inácio mencionava a iminente liberdade. A interpretação de Vicente foi catastrófica. Ele concluiu que Luzia planejava uma fuga e que Inácio era seu cúmplice. Consumido pela inveja e pelo desejo de agradar o pai, Vicente decidiu agir por conta própria e antecipar-se aos eventos. Numa manhã chuvosa, quando Inácio estava fora da fazenda tratando dos últimos detalhes do empréstimo, Vicente confrontou Luzia de forma brutal. Acusou-a de traição e ameaçou vendê-la para um proprietário de engenho de açúcar no Nordeste, conhecido por sua crueldade, onde a vida de uma escrava era ainda mais árdua e curta. Ameaçou também prejudicar as crianças que Luzia cuidava, caso ela não confessasse o plano de fuga. Luzia, sentindo o terror gelar sua alma e temendo pela segurança das crianças, percebeu que não havia tempo para esperar pelo plano de Inácio. Em um ato de desespero e coragem, ela conseguiu ludibriar Vicente por um momento e fugir da fazenda. Dona Ana, que testemunhou a cena à distância, rapidamente enviou um mensageiro para alertar Inácio. A fuga de Luzia, embora prematura e perigosa, era a única chance que ela via de sobreviver e de proteger o que restava de sua esperança. O desespero de Inácio ao receber a notícia da fuga de Luzia e da trama de Vicente foi avassalador. A fúria tomou conta dele ao confrontar o irmão, que com um sorriso cínico confirmou a ameaça de venda. Sem tempo para hesitar, Inácio tomou uma decisão drástica. Ele usaria o dinheiro do empréstimo não para uma alforria negociada, mas para encontrar e resgatar Luzia, custe o que custasse. Sabia que a fazenda de açúcar mencionada por Vicente era um abismo de onde poucos retornavam. Com a ajuda de Dona Ana, que lhe forneceu um mapa rústico e informações sobre rotas de fuga usadas por outros escravos, Inácio partiu imediatamente. Cavalgaram por dias, seguindo pistas e contando com a ajuda de quilombolas
e pequenos agricultores que simpatizavam com a causa da liberdade. A jornada foi perigosa, marcada pelo medo da perseguição e pelas dificuldades do caminho. Inácio, acostumado ao conforto da vida de fidalgo, enfrentou o cansaço e a fome, mas a imagem de Luzia e a urgência de salvá-la o impulsionavam. Finalmente, após uma semana exaustiva, Inácio a encontrou. Luzia estava escondida em um pequeno quilombo nas profundezas da Mata Atlântica, protegida por um grupo de escravos fugidos. O reencontro foi emocionante, marcado por lágrimas de alívio e promessas de um futuro diferente. Luzia, embora exausta e amedrontada, sentiu uma força renovada ao lado de Inácio. Determinados a construir uma nova vida longe da opressão, Inácio e Luzia decidiram não retornar à fazenda do barão. Em vez disso, Inácio usou o restante do dinheiro do empréstimo para comprar uma pequena propriedade distante, escondida entre colinas e rios, no interior do estado. Era uma terra fértil, mas isolada, perfeita para recomeçar. Lá, em uma cerimônia simples e tocante, celebrada por um velho padre que simpatizava com a causa abolicionista, Inácio e Luzia se casaram. Longe dos olhares julgadores da sociedade, eles construíram seu próprio lar. A fazenda recém-adquirida tornou-se um refúgio. Inácio, com o apoio incondicional de Luzia, implementou um sistema de trabalho onde os ex-escravos que se uniram a eles não eram tratados como propriedade, mas como trabalhadores livres e remunerados. Eles recebiam salários justos, tinham direito a terras para cultivar, e suas crianças frequentavam uma pequena escola improvisada, onde Luzia, com seu conhecimento e paciência, era a professora. A notícia do casamento de Inácio com uma ex-escrava chocou o barão Teodoro e Vicente, que tentaram por anos localizar o filho e Luzia, mas sem sucesso. A fúria do barão acabou se diluindo na amargura da perda, e a arrogância de Vicente se tornou uma solidão crescente. Anos depois, a fazenda de Inácio e Luzia floresceu, tornando-se um modelo de uma sociedade mais justa e humana. Filhos nasceram, crescendo livres e educados, carregando consigo os valores de respeito e igualdade. A história de amor de Inácio e Luzia, antes proibida e arriscada, transformou-se em um legado de coragem, liberdade e a prova de que o amor verdadeiro pode, sim, construir um mundo novo, tijolo por tijolo, um ato de bondade por vez.